A graça e paz, povo de Deus, uma boa noite a todos. Eu queria estar compartilhando uma palavra com os irmãos, que está lá em Gênesis capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e achavam um vale na terra de Sinar, e passaram a habitar ali. Eles disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolo e queimá-lo por completo. E os tijolos lhes serviram de pedra, e os betumes de argamassa. Disseram-lhe mais: Vamos edificar uma cidade para nós como uma torre cujo topo está nos céus. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da torre da terra, de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade como a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o povo: É um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundi-los, e ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o espalhou sobre a face de toda a terra. Amém? Então a palavra que eu queria compartilhar com vocês, fala de uma passagem onde os homens eles tinham só um só pensamento, uma só linguagem, e o objetivo desses homens é construir uma cidade, cujo topo chegaria até o céu. E o Senhor Deus, Ele desce até a terra. E quando Ele desce à terra, Ele vê que o povo ele tem só uma linguagem, só um foco, só um objetivo. E Deus olha e fala assim: vamos confundir a linguagem do povo. E assim Deus o fez. E aquele nome chamou Torre de Babel. Agora eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Assim é o reino de Deus hoje. O reino de Deus hoje ele se perde, porque os irmãos, o corpo de Cristo se encontra com a enfermidade. Porque as pessoas só sabem criticar as outras, não ajudam um ao outro. Amém? Então a linguagem está diferente hoje. Se nós entendemos a palavra de Deus está nos falando hoje, se nós tivermos uma mesma linguagem, se a gente se unir na obra de Deus, o reino de Deus ele só tende a crescer em nossa vida. Mas devido a falsos profetas que há de surgir no final dos tempos, devido a muita picuinha dentro das igrejas, dissensões, um querendo ser melhor que o outro, o próprio Jesus ele nos ensina muito sobre o respeito da humildade. Nós temos que ser humildes assim como ele foi. Jesus ele pede para João Batista batizá-lo. Depois não somente ele também fala, ele pega os pés dos discípulos de cada um deles e lava o pé. Em questão de humildade. E a palavra de Deus ela diz assim: se você quiser ser o primeiro, você tem que ser aquele um que serve. Então seja o servo. Amém? Então assim se constitui o reino de Deus. Nós temos que aprender essa visão de Deus. Nós temos que entender essa visão do Pai. Que quando o homem ele se une em um só objetivo, um só propósito, aqui nessa terra, o reino de Deus só tende a crescer. Porque a Bíblia diz assim que o reino dividido ele não prospera. Um reino dividido ele não subsiste. Então nós não podemos dividir o reino de Deus. Nós temos que entender que cada um tem um papel fundamental na casa do Senhor. Cada um tem um papel muito importante para Deus. E nós devemos nos unir. Se nós começarmos a mover e a pensar no mesmo propósito, no mesmo objetivo nosso, que é ganhar almas, o nosso foco não é dinheiro, o nosso foco não é ser bem sucedido, o nosso foco não é ser conhecido, mas o nosso foco é que o reino de Deus venha crescer nessa terra. Havia uma mulher que ela está pregando lá, nas aldeias indígenas, e ela abriu a sua Bíblia um dia, ela viu só apenas uma frase. E nessa frase ela disse assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquela mulher ela fechou a palavra e foi pregar o evangelho.
E o que você tem feito com a palavra do Senhor para a tua vida? Quando o Senhor diz para você assim, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Ele não está fazendo um convite para você, Ele não está fazendo uma pergunta para você, se você quer, se você aceita. Não, mas o Senhor está falando para você, ide, vá, faça discípulos e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é somente ganhar pessoas, mas fazer com que as pessoas se arrependam, fazer com que as pessoas se convertam verdadeiramente e desçam as águas, que significa mudança de vida, morrer para o mundo, nascer para Cristo. Então nós temos que fazer discípulos e o nosso fruto tem que permanecer. Mas para isso nós precisamos, querido, nos unir. Nós precisamos nos organizar, povo de Deus. Então chegou o momento do povo de Deus acordar, para que nós possamos ver o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra. Amém? Então na Bíblia, lá em Gálatas 4, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, um homem sozinho, ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, e o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Então quando você pega uma linha, quando você pega uma fita sozinha, que é representado um homem sozinho, você consegue arrebentar, você consegue estourar. Este homem sozinho, ele pode ser derrotado. Mas o cordão de 3 dobras, quando você pega o cordão e entrelaça 3 cordões em um só, você jamais vai conseguir arrebentar. Então assim é a nossa vida, quando nós nos unimos para o reino de Deus, o diabo ele não consegue nos paralisar. Mas quando nós nos achamos melhores do que todo mundo, quando nós achamos dono da razão, quando nós achamos que nós conhecemos a palavra toda, que só nós somos verdadeiros, só nós fazemos as coisas certas, o diabo nos destrói. Muitas pessoas, muitos grandes homens de Deus já caíram por causa da soberba. Satanás, um anjo ungido do Senhor, classe única, aferidor de medidas, ele tinha um poder e uma autoridade nos céus que não se comparava a outro. Mas chegou um momento que aquilo subiu no seu coração, subir mais altos céus e ser mais alto que o soberano. E o final dele foi cair. Então tome cuidado, meu querido. Vamos nos unir para pregar o evangelho do reino de Deus. 1 mais 1 é igual à multidão. Então eu conto com você para que essa multidão venha a chegar para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que em nome de Jesus eu conto com você para a gente pregar o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a tua família. Aquilo que você está passando para Deus não é nada para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração e fique na paz do Senhor.